Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos ao canal. E antes de começarmos, gostaria de pedir de forma antecipada que vocês, isso aos que ainda não estão inscritos nesse canal, que se inscrevam. Peço também que vocês compartilhem o canal, divulguem o canal, se acharem interessante, é óbvio. E vamos ao texto. De novo, vamos falar hoje sobre a vida de Jesus, certo? E dessa vez ele falar sobre a questão dos preparativos, né? Pós-morte de Jesus, né? Porque quando Jesus morreu, teve toda aquela correria, né? Para preparar o seu sepultamento. Então, o texto mostra que teve algumas ações que foram feitas, né? Para providenciar o enterro do Messias cristão. Os preparativos pós-morte de Jesus. Preste bem atenção e tem bastante informações nesse vídeo aqui, viu? Chegou José de Arimateia, membro bem conceituado do conselho, que também aguardava o reino de Deus. Ele tomou coragem, compareceu perante Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos quis saber se ele já estava morto e, convocando o oficial do exército, lhe perguntou se Jesus já tinha morrido. Assim, depois de se certificar por meio do oficial do exército, concedeu o corpo a José. José comprou linho fino e tirou o corpo da estaca. Ou seja, Pilatos chamou o oficial e mandou ele verificar se Jesus estava morto. Veja que isso aí foi preciso gastar tempo, certo? O oficial ir lá, verificar se estava morto ou não e voltar a informar Pilatos. Depois, esse José de Arimateia teve de comprar panos, linho fino, né? E tirou Jesus da estaca. Comprar panos também exige-se tempo, certo? Depois o enrolou no linho fino e o colocou no túmulo. Veja o que foi usado nessa passagem, segundo essa passagem, para cobrir o corpo de Jesus. Um pano de linho fino que cobriu o corpo de Jesus, certo? Então rolou uma pedra até a entrada do túmulo. Mas Maria Madalena e Maria, a mãe de Josés, ficaram olhando para onde ele tinha sido colocado. As mulheres ficaram olhando onde tinham colocado o corpo de Jesus, certo? Maria Madalena e outras Marias. Mulheres curiosas, né? E vinda já à tarde, chegou um homem rico. E vinda já à tarde, vejam, e vinda já à tarde, chegou um homem rico, de Arimateia. Arimateia era a cidade a qual pertencia esse José, certo? Daí ele se chamado José de Arimateia. Judas Iscariotes, na verdade é Judas de Iscariotes. Iscariotes era uma cidade, tá entendendo? Os personagens bíblicos, muitas das vezes, eles sempre estão ligados a um termo gentílico, né? Que indica a sua origem. Vamos lá. Por nome José, que também era discípulo de Jesus. Diz que esse Zé de Arimateia era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então, Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, no outro relato vocês viram, né? Antes de dar o corpo, permitir que Jesus tirasse, ou que
e José de Arimateia tirasse o corpo de Jesus da estaca ou da cruz, como queiram, ele, Pilatos pediu que o oficial o certificasse de que Jesus realmente estava morto, certo? Nesse aqui ele não aponta essa questão. Diz que já mandou entregar o corpo a José de Arimateia, né? E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol. Essa característica é igual à outra passagem, né? Um linho fino para encobrir o corpo de Jesus. E o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra, rodando ou rolando, né, no caso, que está falando rodando, mas isso aí é rolando, uma grande pedra para a porta do sepulcro, e retirou-se. E estavam ali Maria, Madalena e a outra Maria, assentadas de frente do sepulcro. Que outro texto diz que eles ficaram olhando, né? Diz que as mulheres ficaram olhando onde é que eles iam pôr o corpo, né? Depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos. Agora entra a pessoa de Nicodemos aqui. Nos outros textos, nas passagens, não tinha esse Nicodemos no meio, né? Agora aparece o Nicodemos. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus e ficou falando aquele monte de bobagem, né? De nascer da água, né? Nascer de novo, né? Eles ficaram lá batendo aquele papo furado lá, ele e Jesus. Jesus disse que ele era homem da lei, mas não sabia de nada. Pois bem, o que sugere que esse Nicodemos também era, né? Nesse caso, um seguidor de Jesus em secreto, igual a José de Arimateia. Levando quase, esse Nicodemos era, como ele era do Sinédrio, né? Lá. Bom, aquele que anteriormente se dirigiu de noite a Jesus. Levando quase, veja, esse Nicodemos, o que foi que ele fez? Ele levou quase 100 arratéis, que era uma medida lá dos judeus, de um composto de mirra e aloés, perfumes, né? Aromas. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias. Envolveram em lençóis com especiarias. Especiarias, que eram essas, mirra, aloés e outras, né, que eram usadas para jogar no corpo do defunto, como os judeus costumam fazer. Ou seja, isso aqui demonstra que essa prática aqui era um costume dos judeus, fazendo a preparação para o sepultamento de seus mortos. João nos diz essas informações, certo? Havia um homem chamado José, membro do conselho, que era um homem bom e justo. Esse homem não tinha votado em apoio da trama e da ação deles. E o julgamento de Jesus foi naquele, né? Naquele episódio que foi reunidas testemunhas falsas para acusar Jesus e tal. Aí diz que e lá havia, né, o sumo sacerdote, né? E aqueles que participavam do Sinédrio. E como esse José de Arimateia era um homem influente, né, segundo o texto, então diz que ele não participou daquele conselho, né? E tentava incriminar Jesus. Não votou em acordo, né? Em acordo em dizer que Jesus era culpado, certo? Bom, ele era de Arimateia. Aqui o texto nos mostra, né, que lá os outros chamam José de Arimateia, isso aqui lá de Arimateia. E aqui, esse aqui nos mostra que Arimateia era um lugar, certo? Não era um sobrenome dele, mas era um lugar, uma cidade da Judéia. Arimateia era uma cidade da Judéia, tá vendo? E esse Zé Arimateia aguardava o reino de Deus. Esse homem compareceu perante Pilatos, como nós vimos nos outros relatos, né? E pediu o corpo de Jesus. Então o tirou de lá, o enrolou em linho fino e o colocou no túmulo escavado na rocha, onde ninguém ainda tinha sido sepultado.
O outro texto fala de em um sepulcro novo, né? Isso era novo porque ninguém tinha sido sepultado ali, né? O que está em conformidade com o livro de Lucas aqui. Bom, quando conjugamos essas narrativas, chegamos à conclusão de que José, da cidade de Arimateia, era um homem de excelente posição social entre os judeus, né, entre aquela comunidade, e que era um discípulo em secreto da doutrina de Jesus, por medo dos judeus, fariseus, saduceus e sumos sacerdotes. Né? Ele tinha medo desses aqui. Daí, ser um seguidor em secreto de Jesus. É o que subentende dessas passagens que nós acabamos de ler. Os quatro evangelhos, até esse ponto da narrativa, parecem de fato se complementar. As ideias, né, não são contraditórias, né? Quando não há omissão nenhum e aparece um acréscimo em outro, nenhum não falou de Nicodemos, já em outro já falou. O outro falou em detalhe como foi os aromas, ou os preparativos que envolveu o sepultamento de Jesus. Um dos discípulos foi mais sucinto, já dos escritores, né? Foi mais sucinto, já outro trouxe mais informações. Então, quando nós analisamos os quatro, vemos que, de fato, nessa questão, eles se complementam. Não há contradição nessas questões. E é nessa questão que o crente, eles se apoiam, né, em dizer que nunca houve e não tem nenhuma contradição nas passagens bíblicas. Todas elas são complemento uma da outra. Né? Mas nem sempre, crente. Nessa questão aqui, vocês têm razão. Não há contradição alguma. Mas não significa dizer que não há contradição no Novo Testamento, sobretudo nos quatro evangelhos. Certo? Vamos lá. O relato de João nos informa que, enquanto José de Arimateia teria conseguido autorização para remover o corpo da cruz ou da estaca, bem como teria adquirido o sepulcro e as faixas mortuárias por seu turno, Nicodemos teria feito os preparativos e os cuidados de aromatização do corpo de Jesus, seguindo o que determinava o costume dos judeus na realização da unção de pessoas mortas. Aqui podemos salientar que, embora as narrativas bíblicas digam que Arimateia fosse um homem rico e bem conceituado perante os judeus e os líderes religiosos, este não usou de tal influência e prestígio para tentar salvar seu mestre, né, já que ele teve coragem de não apoiar lá o complô que estava sendo armado e queriam incriminar Jesus, né? E não, o texto fala que ele não tomou partido, né? Não votou para aprovar aquela trama, né? Mas, no entanto, não teve, não usou de sua influência para evitar a morte de seu mestre, né? Preferiu deixar ele morrer, né? Afinal de contas, ele ousou votar contra a suposta trama armada para condenar Jesus, demonstrando assim que não tinha mais receio de se mostrar como seguidor do Nazareno, né? Já que o texto mostra que ele peitou os caras lá, né? E não votou a favor da incriminação de Jesus. Então mostrou que ele já estava disposto a, a se expor e mostrar que ele era realmente seguidor de Jesus. Mas não usou dessa influência para tentar salvar Jesus, né? Vamos ainda acima, vimos ainda acima no relato de João que o corpo de Jesus foi preparado para ser sepultado. Logo, não se justifica e não tem lógica alguma os outros evangelistas dizerem que as mulheres se dirigiram após o dia de sábado à sepultura. Percebem? Com aromas, após o dia de sábado, irem à sepultura com aromas e óleos perfumados para serem usados no corpo, que já tinha recebido os aromas anteriormente e que àquela altura já estaria apodrecido. Perceberam?
Qual é a questão que eu estou trazendo aqui? Eu estou trazendo a questão dessa conformidade das quatro passagens. Mas sim a questão de que os evangelistas dizem que as mulheres foram levar umas em plena madrugada de sábado, certo? Em plena madrugada, quando o sol ainda não tinha raiado, ou seja, ainda era dia de sábado, foram levar aromas para passar ou colocar no corpo de Jesus. Mas os textos nos mostram que José de Arimateia, juntamente com Nicodemos, colocaram aromas misturados, né? E embrulhou Jesus naquele pano que Arimateia havia comprado. Ou seja, não havia necessidade, portanto, das mulheres se dirigirem na madrugada para colocar esses tais aromas no corpo de Jesus. E um outro ponto também muito de relevância aqui, ponto bastante relevante. Para que levar esses aromas, essas mulheres, para que levar esses aromas pela madrugada de sábado, na madrugada de sábado, se supostamente já teria passado 3 dias, né? E o corpo de Jesus já estaria podre, praticamente podre, né? Já estava em estado de decomposição, né? Então, para que vai passar para que as mulheres iriam passar esses aromas? E como eu disse, o texto mostra que eles já vinham preparados devido aos aromas segundo a lei dos judeus, o costume e preparação dos mortos. Então, o texto mostra que já havia sido realizado todos os procedimentos com relação ao sepultamento de um defunto. Está entendendo? Porque os crentes, alguns, dizem que as mulheres foram para lá, o motivo foi porque os homens lá, Nicodemos e Zé Arimateia, não haviam preparado adequadamente o corpo de Jesus com os aromas. Olha que mentira! Que mentira! E vou provar aqui agora que isso tudo é mentira. Eles partem tudo da suposição, não prova nada. Esses cristãos é terrível, não prova nada. É tudo no provavelmente, mas cadê a prova? Não tem. É tudo provavelmente. Eu falo e mostro na Bíblia. Vamos lá? Nesse ponto, os cristãos dizem que o motivo de as mulheres irem à sepultura se deu por causa de Nicodemos e José de Arimateia não terem completado o processo de unção do corpo de Jesus. Que mentira absurda! Jamais eles iam fazer isso com o corpo. Os judeus eram rigorosos quanto aos preparativos que envolviam o sepultamento de um morto. Eles tinham maior é, rigidez quanto a isso. Mentira isso aí. As informações, as informações trazidas pelos evangelistas não nos dizem isso, ou seja, de que houve ali uma falha na preparação do corpo de Jesus quanto ao seu sepultamento. Não diz isso. Os evangelhos não dizem isso. Qualquer coisa que você vinha falar, além do que está no evangelho, isso é mentira. Ele não deixa margem para isso e não diz. Vamos lá? Pelo contrário, os evangelistas dizem que o corpo de Jesus teria sim recebido os preparativos de unção segundo os costumes dos judeus. E está lá na passagem, né? Eu li. Vou voltar vou marcar aqui para não se perder, para não perder. A gente volta já já para essa passagem aqui, certo? Marcar aqui, para não se perder, porque o texto é comprido. Vamos lá mostrar a passagem que mostra que foi feito sim a preparação do corpo de Jesus. Vou citar lá embaixo, mas vou mostrar logo diretamente no texto, certo? Passagem. É claro, sem enrolação. Olha aqui, olha. Aqui João 19, 38, 40 diz, olha. Levando quase, olha o que eles fizeram.
E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigiu de noite a Jesus, levando aqui ele levou, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés. Em outra passagem, que eu vou citar lá mais abaixo, diz que foi 33 quilos desses aromas. Você imagine, jogar 33 quilos de aromas num corpo. Para que mais? Qual a necessidade de mais tarde, nos supostos 3 dias após a sua morte, essas mulheres correrem por turma de madrugada para colocar mais aroma nesse corpo, que estava embebecido com 33 quilos de mirra e aloés. Para, imagine. Sem falar que, se imaginarmos que esse corpo estava já por 3 dias, estava quase apodrecendo, né? Embora tenha tido toda essa quantidade de aroma, certo? Ou seja, o texto está nos mostrando que houve sim um preparativo, que todo o preparativo que envolvia o sepultamento de Jesus. Não precisava nada das mulheres correr de madrugada lá para tentar cobrir, colocar mais aromas no corpo de Jesus, como os cristãos inventam, dizendo que o motivo das mulheres ir de madrugada lá foi por causa disso. Mentira! E veja mais, olha. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis, como era a prática. A lembrar de Lázaro, que saiu de lá todo coberto de faixas. Era essas aqui, que Jesus envolveram o corpo de Jesus. Lençóis com as especiarias. Pegaram os lençóis, colocaram as especiarias no corpo de Jesus e depois envolveu com lençóis, que eram essas especiarias aqui, que eram essas especiarias, mirra e aloés. Como os judeus, eu fico repetindo às vezes porque às vezes eu gaguejo, certo? Eu não falo muito rápido. Como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. Aí, tá dizendo, os caras fizeram tudo o que se costumava fazer quando um judeu era morto, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. E vem com a história dizer que os caras não prepararam o corpo direito. 33 quilos de aroé, de mirra e aroés. Vocês enganam outros cristãos. Vocês enganam outros crentes. Tem preguiça de pensar e de ler a Bíblia. Consegue interpretar passagens simples. É mais como eu disse, né? Alguém que acredita que um homem que foi feito à imagem e semelhança de um Deus. Diz que surgiu uma cobra falando e ele ficou batendo papo. Ele não, a mulher, né? Ficou batendo papo com a cobra, achando que a cobra falava. A pessoa leva uma história dessa e acredita. Então, qualquer bobagem que se falar aqui no Novo Testamento, vai acreditar. Ele não tem inteligência para questionar nada aqui no Novo Testamento. Qualquer bobagem que outro crente que tira proveito dessas mentiras disser, ele vai acreditar. O que eu falar, ele vai dizer que é mentira. Mas aquele crente enrolado, mentiroso, que só quer manter outros nesse, entre aspas, aprisco de mentiras, para manter essas ovelhinhas, aí ele vai dizer que é mentira. O que eu digo é mentira. Mas aquele que quer enganar ele vai dizer que é verdade. Por quê? Porque ele não consegue interpretar a Bíblia. Ele aceita a primeira mentira da Bíblia lá, uma das primeiras mentiras da Bíblia, dizer que houve um homem e uma mulher, que foram criados à imagem e perfeição de Deus, ou seja, Deus é burro? Não. Então como é que Deus criou um homem à sua imagem e semelhança, que pensou que uma cobra pudesse falar? Aí os caras acreditam numa história dessa. Aí vem um outro lá no número de números. Vou estar sempre batendo nessa tecla. Que a primeira mentira da Bíblia é que qualquer crente, qualquer pessoa pensante, já rejeitaria ela como palavra de tal Deus ou como palavra inspirada. São essas histórias. O tal do Balaão, que nem servo de Javé era. É uma mistura lá que diz que ele era. O cara era feiticeiro e diz que era servo de Javé, quando o texto diz que Javé detestava feiticeiros, videntes, adivinhos. E lá diz que o cara era adivinho. E ele disse que servia a Jeová e preparou 3 altares, ofereceu
7 sacrifícios em cada um desses altares para Javé, sendo que o cara era pagão. Que mentira, aí eles dizem, não, é porque ele era, Jeová, ele tinha os povos pagãos, tinha alguns povos pagãos que adoravam Javé, que mentira. É que Melquisedeque, por exemplo, era pagão, mas quando Abraão veio, ele já adorava Javé. Meu filho, ali é mentira. Ali simplesmente está dizendo que Abraão adorava o mesmo Deus pagão que Melquisedeque. Ali eu fiz até um texto mostrando isso. Ali o escritor está querendo implantar o monoteísmo. Daí inventou aquela papagaia toda dizendo que havia um pagão que era rei e sacerdote e supostamente disse que adorava o mesmo Deus de Abraão, um tal de o Deus El Elyon. Sim, então uma pessoa que acredita nessas histórias, aí tem uns mais espertozinhos, né, para não passar o vexame, aí diz, e muitos judeus também são espertos, né, estão dizendo também que tudo ali é parábola. O Papa mesmo já confessou, né, que aquilo tudo é parábola, é alegoria. Ou seja, mentira. O que é uma alegoria? Uma parábola? Mentira. Pode tirar alguma coisa de proveito dessas coisas? Pode. Mas essas histórias eram vistas pelos antigos hebreus como parábolas e metáforas ou alegorias? Não. Quem as idealizou pensou inicialmente que aquilo tudo era literal e real. É tanto que você vê os personagens no Novo Testamento citando aquelas passagens como reais. Adão e Eva são vistos como pessoas reais. Como então ali é uma alegoria? Não caia nessas histórias mentirosas. Esse pessoal só quer enganar, só quer extrair dinheiro dos seus bolsos. Só engana pessoas que não pensam, que não leem. Pois bem, nós vimos que está claro que as mulheres não tinham necessidade nenhuma de ir ao túmulo na madrugada de sábado. Tá entendendo? Para colocar perfume em um corpo que, que, de acordo com a ideia de que Jesus passou 3 dias, e Jesus não passou porcaria nenhuma de 3 dias, já estaria podre, ou podre em estado de putrefação, certo? Para que ia colocar isso no corpo desse? Certo? Um ponto forte nessa questão é essa argumentação, certo? Mas vou lhe apresentar mais outros fatos fortes, tanto quanto esse, de que Jesus, ou de que essas mulheres não tinham necessidade nenhuma de ir para aquele local no sábado de madrugada. A mentira já se mata por aí, né? As mulheres saíram de sábado na madrugada, ou seja, era dia de sábado. E isso era proibido pelos hebreus. Eles não poderiam, essas mulheres não poderiam sair no dia de sábado, de madrugada, entre o sábado e o domingo, né? Porque fala que o sol ainda não tinha raiado e outros passagens que ainda estava escuro. Ou seja, era sábado, não era domingo. Estava se aproximando para o domingo, mas não era domingo, certo? Até porque o domingo só iria acontecer às 18 horas daquele dia de sábado e não pela madrugada. Tá entendendo? A madrugada ali, no raiar do sol, às 6 horas da manhã, não se poderia dizer que ali era domingo. Tá entendendo? Porque o domingo para os judeus ia começar às 18 horas e não às 6 horas da madrugada. Entenderam a mentirada? Aí eles dizem, não, aqui é porque ele estava falando do sistema romano. Aí depois, quando você mata a argumentação, ele joga para o sistema hebraico. Não, é porque o judeu pensa assim. Ou seja, só vão querer mentir para não aceitar uma mentira dessa. Para aceitar essa mentirada como verdade. Tá entendendo? Vamos lá. As informações trazidas pelos evangelistas não nos dizem isso. Pelo contrário, os evangelistas dizem que o corpo de Jesus teria sim recebido os preparativos de unção
segundo os costumes dos judeus. Portanto, dizer que não houve a devida preparação é uma extrapolação textual para tentar harmonizar o texto bíblico. É uma falácia, uma mentira desprovida de qualquer fundamentação. Não tem amparo no texto essa conclusão. Conversa furada. Imaginemos que a declaração... Agora vamos supor que essa mentirada aí que eles inventaram, de que as mulheres foram para lá completar a aromatização do corpo de Jesus, tenha sido verdade. Vamos imaginar essa mentirada como verdade. Imaginemos que a declaração dos crentes estivesse hipoteticamente correta e que a preparação adequada para o sepultamento de Jesus não tenha sido concluída de fato. Mas quais são as implicações dessa dedução hipotética e falsa elaborada pelos cristãos? Se o corpo de Jesus não foi devidamente preparado, apesar de já ter sido colocado óleos e aromas, sem arratéis de um composto de mirra e aloés que pesava 33 quilos, vejam, como então se explicaria a ida dessas mulheres? Fazer o quê? Se esse corpo já estava assim encharcado de tantos aromas. Em plena madrugada de sábado, tentaram completar a unção de um corpo que se encontrava numa gruta, cuja entrada era protegida por uma enorme pedra que elas não teriam condição alguma de removê-la. Veja quantas implicações essa mentira terá que responder. Por que as mulheres iriam de madrugada no sábado colocar perfumaria no corpo que já tinha 33 quilos que foram usados sobre esse corpo? Segundo, como essas mulheres iriam, elas sozinhas, mulheres, remover uma pedra enorme que tampava o local em que o corpo se encontrava? Estão vendo como mentira tem perna curta? Tem mais, vou apresentar mais novos argumentos. Vamos lá. A impossibilidade da retirada da pedra pelas mulheres é provada pelo fato de ter ocorrido um terremoto. Só por meio de um terremoto foi que foi possível remover aquela pedra, né? E fez com que a pedra se movesse e também a declaração das mesmas. Ou seja, a declaração que eu estou falando de que a pedra era difícil, era de remoção difícil, era é que o texto fala que as mulheres falou dessa impossibilidade quando estavam caminhando, né? Ela pergunta, quem é que vai remover a pedra para nós? Lá está o texto fala isso. E o texto, por sua vez, diz que desceu um anjo que provocou um terremoto que moveu a pedra. Tá entendendo? O que isso quer dizer? Tudo fantasia, tudo preparado, tá vendo? Não, os acontecimentos, eles são preparados de acordo com a conveniência do escritor. As mulheres iam para lá, não iam ter condição de mover a pedra. O que foi que ele pegou e introduziu na lenda? Um terremoto. Aí esse terremoto provocou a remoção da pedra. Por isso que as mulheres foram para lá e poderiam agora acessar o corpo de Jesus. Veja, tá entendendo? A jogada do escritor? Mentira, tudo preparado, só tudo encaixadozinho. Como eu falei já num vídeo que eu tenho aqui, vocês acham que um terremoto acontecendo, essas mulheres iam ir atrás de porcaria de corpo? Um terremoto ia abalar a cidade, meus filhos. Não tem condição de ninguém estar se dirigindo a um túmulo em meio a um terremoto. Não existe isso, um terremoto acontecer e a pessoa ia estar atrás de corpo para jogar aroma. Não existe isso. E onde está no texto que diz que houve 2 terremotos? No vídeo eu falo lá e mostro quais são as implicações disso. O primeiro terremoto foi quando Jesus estava na cruz. Como é que um terremoto acontece e as pessoas ficam lá paradas olhando para um defunto? Mais 3 defuntos pendurados numa cruz. A cidade ia ficar empavorosa. O chão balançando, casa caindo, telha caindo para tudo que é lado. Tá entendendo? Como é que ia acontecer um terremoto nessa magnitude que as pedras rasgaram?
um pano de um tal do templo rasgou de baixo para cima. Aí os bobos dos crentes imaginam que ali foi a separação do santo do santíssimo, que os homens agora poderiam ter acesso direto com Deus, mediante o sacrifício de Jesus. Conversa furada. Já viu o terremoto acontecer e ninguém morrer no terremoto? Não se falar que casa caiu, não aconteceu nada. Mas no outro dia, no dia, após o enterro de Jesus, que já tinha acontecido terremoto, o Pilatos vai lá, manda o cara lá olhar se Jesus já estava morto. E o terremoto aconteceu, né, nesse momento, né? Jesus estava lá na cruz. Ou seja, foi lá, voltou, contou para Pilatos, e lá no relato não fala nada de terremoto. Veja que mentira. Que terremoto é esse? Não teve nada na cidade, derrubou pedras, rasgou pedras. Como é que um terremoto é capaz de rasgar pedra e não derruba a casa? Crente, cristãos, vocês estão sendo enganados. Isso é lenda, pura lenda. Aí, quando as mulheres vão para o túmulo, acontece o terremoto na cidade. Oxi! E essa cidade ainda está em pé. Está de pé ainda. Fala sério, André. Isso é uma piada. A inteligência das pessoas. São histórias infantis. Não se sustentam. E por último, como as mulheres pensariam pôr aromas no corpo de Jesus se os costumes dos judeus impediam que um corpo enterrado não fosse mais desenterrado? Não podia, ele não foi colocado na sepultura já, no sepulcro, com aquela pedra? Os costumes dos judeus eram rígidos. Um corpo enterrado não poderia mais ser desenterrado para fazer qualquer outra coisa. Tá entendendo? Isso é mentira, rapaz. Lenda. O escritor ele desconsiderou muitos dos costumes dos judeus, embora se supõe que ele era um judeu, os escritores dos evangelhos. Mas ele desconsidera várias questões que judeu algum desconsideraria. Uma delas é essa que eu acabei de falar, a questão de ir lá entrar em contato com o morto. A lei proibia você estar em contato com o morto, porque o morto poluía o ambiente, bem como quem tocasse nele. Tá entendendo? Como, supostamente, as mulheres, ou aqueles camaradas, não, as mulheres ficaram distantes, né? E quem teve contato com o corpo de Jesus teve que se purificar. E a lei dizia que a purificação perdurava por 7 dias. Por 7 dias, entenderam? Isso é mentira. Isso é uma lenda. Por isso que eles consideram várias questões impostas nos costumes dos judeus. Isso é lenda, repito. Isso é lenda. Vocês podem conferir essa questão, né, da rigorosidade na questão de desenterrar um corpo de um hebreu ou judeu no Instituto de Estudos Bíblicos de Israel. Lá fala dessa questão, certo? Para dizer que eu estou inventando, mentindo, certo? Devemos nos ater também ao fato de que havia homens que guardavam a entrada do túmulo justamente para evitar que outros tentassem ter contato com o corpo falecido de Jesus. Lembram? Os judeus, supostamente, os fariseus disseram que ia botar um guarda lá para que os seguidores de Jesus fossem e roubassem o corpo e dissessem que ele tinha ressuscitado. Então, como é que essas mulheres iam conseguir vencer essa barreira? Porque elas não sabiam que ia acontecer um terremoto que ia deixar os guardas como que desmaiados. Ou como, o texto fala que eles ficaram como que mortos. Ou seja, o texto quer dizer que eles desmaiaram. Quando viram o anjo descendo e fez o terremoto, blá, 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 blá. Entendeu? Então, elas não sabiam o que ia acontecer, que um anjo ia descer e que ia provocar um terremoto e que ia fazer os guardas ficar como mortos. Entendeu? Então, como é que elas iam ter acesso ao corpo de Jesus, sabendo que haviam guardas que as impediriam de ter acesso a esse corpo? Elas iam chegar lá e pedir, ei, me deixa eu entrar aí para colocar um pouco mais de aroma no corpo de Jesus. Fala sério.
Diante disso, como as mulheres poderiam imaginar ter acesso a esse corpo? Quais as justificativas que poderiam ser apresentadas aos soldados que estavam ali a mando dos fariseus e saduceus e principais sacerdotes para que eles permitissem acesso a essas mulheres ao túmulo? Elas iam ser achotadas, iam ser, como é que chama? Iam ser impedidas, né, de ter acesso a esse corpo. Ia tomar umas boas pancadas, né, pauladas se insistissem, não ia ter acesso nenhum ao corpo de Jesus. Eles estavam ali justamente para impedir que os discípulos de Jesus tivessem contato com o corpo. E o ponto mais crucial a ser questionado é: para que serviriam, a esta altura, perfumes e aromas sobre um corpo pútrido de 3 dias? Veja que eu botei entre parênteses. Abri um parênteses e botei uma interrogação dentro, certo? Porque 3 dias nem se passou, na realidade, né? Uma outra mentira do texto. Os cristãos também inventam outra mentira para tentar justificar esses 3 dias que não foram 3 dias, certo? Para que ou de que serviria esses supostos aromas num corpo nesse estado? Resolveria o quê? Entenderam, cristão? Leia a Bíblia, preste atenção. Se você não entende, procure entendê-la. E como seu pastor, aquele pastor lá, o arqueólogo, ele mesmo já confessou que os ateus entendem a Bíblia muito mais que os cristãos. Ou seja, ele está afirmando que vocês devem procurar os ateus para orientar vocês na Bíblia, que vocês não sabem interpretar a Bíblia. Ele diz que são os ateus que sabem mais a Bíblia do que os crentes. Então, quando vocês tiverem dúvida, procurem um ateu. Questionem eles. Procure buscar informações deles, porque eles sabem mais que vocês. É seu arqueólogo, pastor, que diz isso. Não sou eu que estou dizendo, é ele. Certo? Os aromas e perfumes se prestavam para amenizar o odor fétido do corpo, enquanto este ainda não estivesse podre. Uma vez atingido esse estágio, não havia mais nenhuma necessidade de tais cuidados. Lembremos-nos de que aquela região era muito árida, seca. Estamos na terra de Israel. Os caras hoje, até hoje, os caras, para conseguir água potável, para ser possível ele molhar os campos dele da lavoura e beber água, eles tiram água do mar, tiram sal. Veja o estado daquela terra como é, seca, desértica. Os corpos ali apodreciam rapidamente devido a esse clima. É só ver o caso de Lázaro, que aos 4 dias de interrogação já estava podre. 4 dias de interrogação, já expliquei por quê, né? Assista o vídeo, a morte de Lázaro, vocês vão ver por que dessa interrogação que eu coloquei aqui. Na verdade, em qualquer lugar cujo clima seja quente, os corpos terão uma rápida degradação. E o corpo de Jesus estava dilacerado. Outro detalhe que eu trago para vocês. O corpo de Jesus estava em pedaços. Ou seja, estava exposto a bactérias que ia fazer com que seu corpo apodrecesse ainda muito, de forma ainda mais rápida do que era normal naquela região. Por quê? Pois os soldados romanos aplicaram o flagelo sobre Jesus. E esse flagelo geralmente rasgava as carnes do preso ou do condenado, expondo até os ossos. O chicote, né, a chibata, né, que batiam nesses condenados, tinha ossos na ponta, às vezes era osso, às vezes era utensílio, ferro, né, na ponta, que quando batia nas costelas e quando voltava vinha com pedaços de carne. Às vezes dizem que às vezes atingia até osso das pessoas. Tá entendendo? Veja como, olha o estado em que se encontrava o corpo de Jesus. Só aí você vê que é mentira aquela história de que o corpo de Jesus foi mantido em integridade
que nenhum osso do meu corpo não foi quebrado, porque ia cumprir a profecia lá dos Salmos. Mentira! Só aí você vê que o corpo foi esbagaçado. O corpo de Jesus, passou pelo flagelo romano. O corpo de alguém nesse estado logo era exposto a severas infecções, gerando com isso podridões, pus, como nós chamamos. As carnes iam ficar podres. Alguns morriam antes, olha, os que passaram pelo flagelo, morriam mesmo antes de serem crucificados. Quando já ia colocar ele na cruz, já estava morto. Porque infecção, né? Tinha infecção generalizada, o cara morria, lá não tinha remédio naquela época. Veja o que diz a fonte abaixo. Pra vocês não dizerem que eu estou inventando mentira, certo? E vocês sabem que o texto bíblico fala que Jesus passou pelo flagelo, que Pilatos tentou supostamente salvar Jesus, aí diz que mandou os seus soldados o castigarem, certo? E esse castigo era o flagelo, certo? Bom, o condenado sem roupa, olha, o condenado sem roupa na parte superior e com as mãos amarradas, era preso a uma coluna pouco elevada, ou em coluna baixa, com as costas encurvadas, de modo que, ao serem lançados sobre elas, os golpes fossem com toda a força. O cara mais baixo, o cara alto, né, ficava na posição mais alta, quando ele vinha com chicote, batia pesado, penetrava bem mesmo na carne. Obedeciam às ordens daquele que presidia o suplício o suplício dos lictores. Pelo menos. Mas podiam ser quatro, ou seja, eram dois, no mínimo, às vezes eram dois caras batendo. Cada um de um lado, olha. O cara nessa encostar, né, com as costas curvadas, nesse anteparo, e ficava dois caras de lado, um do lado direito, do lado esquerdo, só metendo chibatada. Pá, 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 e a chibatada, esses chicotes, como eu falei inicialmente, tinha nas pontas ou ossos ou metais. Vejam, dois caras, isso às vezes, mas às vezes podia ter até quatro e até seis. Vejam, porque às vezes o cara parece que era até 33, né, chibatada, né? Mas que no Império Romano, isso diz que 33 é para os judeus, mas no estilo romano podia até passar. Quer dizer, quatro pessoas batendo nas costas de outro, de chicote, que tinha metais e que tinha osso, 33 uma quantidade de vezes, né? Que nós, aqui no caso do 33 é no caso dos judeus, mas no caso dos romanos que essa quantidade poderia até passar. Veja, como foi que ficou os ossos das costas de Jesus e as carnes, como foi que ficou? E as carnes, como foi que ficaram? Expostas. E como supostamente ficou 3 dias, né? Na mentirosa mitologia, ficou podre. E as mulheres foram lá botar aroma nesse corpo 3 dias depois. Fala sério, cristãos. Bom, os lictores eram homens vigorosos. Veja que, olha que a informação nos traz. Os caras que batiam não eram um cara fraquinho, não. Maguinho, seco, não. Eram os caras fortes. Acostumados a bater, acostumados a judiar com chicote. Os lictores eram homens vigorosos, aptos a manejar o chicote. Os caras sabiam como é que batia, como é que rasgava as carnes, como é que judiava mesmo. E golpeavam com toda a força, sem compaixão, o condenado. Lógico, não é nas costas dele. Já viu o cara ter pena de quem tá batendo? Aí vai botar pra arrebentar mesmo. Os primeiros açoites rasgavam a carne. Tá vendo, cristão? E o sangue saía das veias em borbulhas. O sangue chega a espumar pelas veias, olha. Veja, imagine. Eram usados para flagelação, chicotes feitos de cordas ou tiras de couro. O chicote no de couro já dói pra caramba, rapaz. Você imagina, dói pra caramba. E se for bem batido mesmo, já, já deixa marcar suas costas. Marcada de sangue. O sangue fica logo talha aqui nas costas.
Conheço muito bem a chibata de couro. Sou do Nordeste, né? Conheço essas coisas. Em cujos extremos colocavam-se, veja, nesses chicotes de couro, ainda eles colocavam o quê? Nas extremidades, ossos ou pedaços de ferro ou chumbo. Você imagina esse ferro e esse chumbo. O ferro, com certeza enferrujado, né? Veja que estado, veja que a simples perfuração desses metais, se não estivessem enferrujados, já são suficientes para causar lesões profundas em qualquer corpo, como também fazer com que esse corpo gerasse pus, porque essas carnes iam ficar expostas, né? Mas na ponta tinha metais, e você sabe que esses metais enferrujam. O ferro enferruja rapidinho, né, no contato com o oxigênio. Ou seja, ainda corria o risco da pessoa que estava apanhando com esses chicotes passar o tétano. E com certeza passava, né? Negócio enferrujado no corpo. Entendeu? Aí os cristãos caem naquela lorota, dizendo que o corpo de Jesus foi perfeitinho para a sepultura. Só tinha um buraquinho lá do soldado que enfiou uma tal de uma lança nas costas. Não quebraram as pernas dele, quebrou dos outros, mas a dele não quebrou. Para cumprir a profecia, que nenhum osso do seu corpo foi quebrado. Não foi quebrado o quê, cristão? O cara passou pelo flagelo. O corpo do cara foi dilacerado. Como é que vocês dizem que o corpo de Jesus foi perfeito? E ele aparece na ressurreição dizendo que, mostrando o buraquinho do lado, os buracos nas mãos, né? E as costas, como foi? E as costas, Jesus? Como foi que você mostrou? Não mostrou não, faz costas, como é que tava? Fala sério. Ainda que os golpes desferidos pegassem diretamente sobre as costas, a intenção era pegar as costas, mas vê o que é que acontecia, olha. As pontas do chicote enroscavam-se no corpo e feriam o peito e a barriga. A intenção era pegar nas costas, mas o cara lá tá batendo, às vezes ia para outras partes do corpo. Entre os judeus, a lei limitava o número de açoites, tinha um limite, né, para bater em uma outra pessoa. Na lei dos judeus, ou seja, a lei dos judeus era um pouco mais amena, né? A judiação era, era mais amena. Mas os romanos não impunham limite algum, de modo que o condenado era entregue sem defesa à ferocidade dos lictores. Aqueles caras, os fortão, batedores, que chegavam, podia ser de 2 a 4 e até no máximo 6 pessoas batendo no cara, olha. Depois do suplício, podia acontecer de as veias e as vísceras dos flagelados ficarem expostas. Um corpo desse, acha que ele não entrar em putrefação rapidinho? O próprio rosto, até o próprio rosto ficava desfigurado pelos golpes. Porque o cara batia, mas o cara retava nas costas, batia na cabeça, batia na cara, batia na bunda. Era assim, chicote cara lá numa distância. Para bater e voltava o chicote, batia na cabeça, no rosto, no pescoço, na bunda. Tinha que condenar o cara porque ele tá, em vez de bater nas costas, bateu na cara de um condenado. Geralmente eram considerados bandidos, ladrões, eram criminosos do Estado romano, arruaceiros, eram revoltosos que queriam fazer levantes contra o Império Romano. Ia ter pena desses caras? Jesus foi condenado por esses motivos. Tá lembrado não? Qual foi o motivo lá do crime de Jesus lá em cima? Qual foi? Rei dos judeus. Ali era o crime de Jesus. Ele se considerou um rei em terras romanas. E alguém que se levantasse como rei em oposição a um rei que foi colocado por Roma ia parar na cruz. Dessa formazinha aí é que aconteceu com Jesus. Entendeu, cristão? Vejam agora, complementando a informação. O próprio rosto ficava desfigurado pelos golpes. Muitos dos flagelados eram retirados quase mortos e não demorava a sucumbir. Quando não saía desse flagelo morto, demorava poucas horas, morriam. Não precisava nem ir para cruz nenhuma. Eram muitos casos.
a morte do supliciado ocorria antes do término da flagelação. Às vezes não terminava nem a chibatada toda. O cara já morria antes. A pessoa morria antes de terminar a flagelação, ou seja, as chibatadas. Antes de chegar ao fim das chibatadas, o cara já morria, não aguentava. Várias leis diziam que nenhum cidadão romano podia ser submetido a esse tratamento bárbaro, reservado somente aos escravos, e aquelas pessoas que eu falei, revoltosos, ladrões, aqueles que tentavam fazer levantes. E Jesus foi crucificado porque se disse rei dos judeus. Entendeu, cristão? Vocês perceberam o que isso implica? Aqui é a fonte, viu, mãe? Eu peguei essa fonte, mas tem outras, viu? Se vocês são tão exigentes de fontes, aqui, ó, costumes, é www.costumesbíblicos.com. É um site, se não me engano, católico. Salvo engano, viu? De vez em quando eu vou trazer umas fontezinhas da fonte de vocês mesmos. Católico, protestante. Vou trazer informação para vocês verem, que são vocês mesmos que dizem. Só que vocês não pensam. Quem trouxe essa informação queria dramatizar o sofrimento de Jesus. Ah, como ele sofreu. Oh, como ele sofreu por nós. Só que ele esquece que quando ele traz essa informação, ele detona a lenda. Quando eles mostram essas informações, eles detonam que a lenda é uma mentira. Acrescenta tudo o que já foi dito, que a lei encarava as pessoas que se aproximavam dos mortos, como eu falei, né? A mulher ir lá atrás de um corpo morto, para. A lei impedia que as pessoas tivessem contato com os mortos, porque os mortos tornavam as pessoas impuras. A impureza que eles provocavam fazia com que as pessoas ficassem impuras por 7 dias, né? Só podendo se limpar depois, no 8º dia, e tinha de oferecer sacrifício, tá? Essa conversa toda. Pessoas, contaminar pessoas, animais ou mesmo ossos desses. O simples fato de você tocar no osso de um morto, um animal morto, ou uma pessoa morta, tornava aquela pessoa impura. Até objetos se tornavam impuros quando tocassem em pessoas mortas ou objetos ou animais mortos. Estão entendendo? Quantas implicações? Quantas mentiras os cristãos engolem, achando que estão diante de um livro que é sagrado, de um livro que é inspirado, de um livro que traz mensagem de um Deus. Eles agora querem titular como o design inteligente. Ou seja, o crente não é mais crente da Bíblia, ele agora é crente da ciência. Muito bem, crente. Só que esse designer inteligente, vocês agora estão com essa história de acreditar, ainda que ele existisse, certo? Ainda que ele existisse, ele nunca seria esse Deus da Bíblia. Nunca. O Deus da Bíblia é estúpido, burro, entendeu? E vocês dizem que esse design é super inteligente. Tá entendendo? O Deus da Bíblia não tem nada de inteligente. Logo, ele não pode ser esse design que vocês dizem que é inteligente, que projetou esse universo. Esse universo que vocês só veem coisas perfeitas. Esse Deus da Bíblia não tem nada aqui na Bíblia que mostre que ele é ou que fez coisas perfeitas. Nada. Suas atitudes se enquadram nas atitudes dos hebreus. Pura ignorância, puro barbarismo, pura burrice e puro atraso. Essa é a verdade, cristão. Vocês estão sendo enganados. A cada tempo, os seus pastores, os seus líderes, criam uma nova mentira para que vocês agora engulam. Porque muitas das mentiras que estão sendo faladas estão sendo desmentidas. Então eles agora querem criar novas mentiras para sustentar ou para manter vocês nessa redoma ilusória. Entenderam? Sabemos que os discípulos, como sendo judeus, seguiam a lei judaica irrestritamente. Logo, as mulheres
Maria de Madalena, Magdala, Joana e tantas outras Marias que estavam lá, jamais se dirigiriam ao túmulo em plena madrugada de sábado. Veja que eu destaquei sábado, que lá o texto diz que foi na madrugada, ainda estava escuro, outra diz que ainda o sol ainda não tinha raiado, ou seja, era sábado, não era em domingo. Pois na realidade estariam preocupadas naquele momento, veja por quê? Pois estariam preocupadas naquele momento em sua purificação, como a lei exigia. Portanto, a tentativa dos cristãos em resolver essa contradição junto à ressurreição não se sustenta. Padece ante os motivos acima expostos. 33 quilos de uma mistura foram colocados sobre o corpo de Jesus e ainda assim alguém achar que os preparativos não foram suficientes? Fala sério. Essa passagem também demonstra o quanto os próprios seguidores de Jesus não acreditavam na ressurreição. Entenderam? Os discípulos de Jesus não acreditavam na ressurreição. Mesmo as narrativas bíblicas dizendo que Jesus havia ressuscitado tantas pessoas e que seus seguidores também terem ressuscitado pessoas. Os escritores mostram que os discípulos de Jesus não acreditavam na ressurreição de seu mestre. E a mentira é tão grande que como é que esses caras não acreditavam na ressurreição de Jesus, não acreditavam que era possível Jesus ressuscitar, e sendo que eles receberam poderes de Jesus para ressuscitar, curar mortos, tomar poções venenosas e outras coisas mais. E isso enquanto Jesus estava vivo, as passagens mostram. Que eles foram lá, Jesus dividiu eles em grupo lá e mandaram eles para lá. E quando eles voltaram, disseram que havia ressuscitado morto, expulsado demônio, curado não sei quem. Mas quando chegou na vez de o mestre ser ressuscitado, nenhum deles acreditaram que Jesus pudesse ser ressuscitado. Outra, a história é tão mentirosa que se esses judeus, discípulos de Jesus, realmente conhecessem a Torá, as leis dos judeus, as histórias dos judeus, não teriam motivo para desconfiar, rejeitar ou não acreditar na ressurreição de Jesus. E ficar todos assombrados naquela casa quando Jesus apareceu. Por quê? Porque, segundo a Torá, a lei dos judeus, havia tantos mortos lá que foram ressuscitados. Elias ressuscitou um morto. Eliseu ressuscitou morto. Estão vendo? Mas, no entanto, eles mesmos acreditavam. Jesus, ainda mesmo antes de morrer, apareceu numa tal transfiguração, apareceu o tal do morto lá, Moisés e Elias, e Jesus mostrando como ele seria na sua glória. E os caras, nenhum deles acreditavam. Fala sério. Isso é lenda. Isso só nem adolescente acredita numa conversa dessa. E nem criança, depende da idade da criança, acredita numa história dessa. Tanto os discípulos quanto os judeus parecem esquecer que Jesus já havia ressuscitado. Por exemplo, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, o seu amado amigo Lázaro, que morreu por 4 dias, ressuscitou. 4 dias entre parênteses, viu? Isso é mentira também. Sem falar dos ressuscitados por Elias e Eliseu, no passado, que deveriam servir de provas de que a ressurreição dentre os mortos era algo possível, era algo palpável. Não, mas os caras tinham tudo isso nas mãos, mas não acreditavam na ressurreição de Jesus. Nenhum deles acreditavam, nem os fariseus, nem os saduceus, e nem os próprios seguidores de Jesus, que receberam poderes e que diz que havia até ressuscitado pessoas. Fala sério, cristão, você acredita numa história dessa? Todos esses exemplos seriam mais que suficientes para desfazer qualquer trama ou descrença quanto à sua própria ressurreição. Os relatos chegam ao absurdo de dizer que os discípulos nunca entenderam suas declarações de que ressuscitaria no terceiro dia. Veja que absurdo. Eu vou parar por aqui, pensei que ia ser menos, mas se eu continuar o vídeo vai ficar muito longo, certo? Então vamos dar continuidade no próximo vídeo a partir desse trecho aqui, certo? Do absurdo de os discípulos dizer que os discípulos
nunca entenderam suas declarações de que ressuscitaria no terceiro dia. Os discípulos, apesar de tudo aquilo que Jesus falou, eles não acreditaram que Jesus ressuscitaria no terceiro dia, certo? Então nós continuaremos no nosso próximo vídeo a partir desse levantamento ou desse questionamento, certo? Porque os discípulos ou as mulheres foram para lá no túmulo, mas não foram porque elas acreditavam na ressurreição de Jesus. Foram por uma circunstância inventada pelo escritor, quando disse que as mulheres foram lá colocar perfumarias no corpo. Ou seja, elas não foram porque acreditavam que Jesus iria ressuscitar, certo? Os discípulos também apareceram novamente lá, naquele revoer, para cima e para baixo, no túmulo. Também não foi porque acreditavam que Jesus iria ressuscitar. Não. Eles apareceram por lá porque as mulheres chegaram com histórias em que o corpo havia desaparecido. Elas não chegaram com a história dizendo que o corpo de Jesus havia ressuscitado, certo? Depois é que aparece em outros relatos essa mentira de que as mulheres disseram que o corpo tinha ressuscitado, que Jesus havia ressuscitado, porque falaram com o anjo, certo? É isso aí, pessoal. Deixe seu like, seu dislike, compartilhe o canal, divulgue o canal e até o próximo vídeo.